Hoje eu quero dividir uma palavra que eu creio Deus colocou no meu coração para esse tempo. 2 Crônicas, capítulo 32. É uma breve palavra, mas eu queria ler com você. Versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem desanimem, por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Eu já tinha preparado a palavra e hoje à tarde fui fazer uma revisão, colocar umas ilustrações, e na hora que eu estava lendo a mensagem, o Espírito Santo falou para mim: você entendeu errado a palavra de hoje. Eu falei: meu Deus, agora 3 horas da tarde, tinha que vir ensaiar ainda, nunca tem que ensaiar, 4 horas tinha que estar no ensaio. E aí Deus falou para mim: leia o texto de novo. E eu li o texto de novo, e aí uma palavra me chamou a atenção. Quando a Bíblia diz assim: pois conosco está um poder maior. Você pode repetir isso comigo? Está um poder maior. Mais uma vez. Pois conosco está um poder maior. E aí, quando eu terminei de ler isso, o Espírito Santo falou no meu coração: eu tenho um presente para a igreja. Um poder maior está à disposição de vocês. E eu creio, o poder de Deus vai ser derramado hoje sobre a sua vida, sobre a nossa igreja, de maneira especial. Nós vamos lembrar desse dia, porque coisas novas vão acontecer. Quantos creem nisso? É muito interessante porque esse texto, o contexto dele, era o cerco de Jerusalém. Senaqueribe, o rei da Síria, havia mandado seus exércitos e seu comandante. Naquela época, a Síria era o maior poder bélico do mundo, e eles tinham sitiado Jerusalém. E é nesse contexto que o rei Ezequias reúne o povo, e ele vai dizer: existe um poder maior atuando em nosso favor. Mas à medida que eu ia lendo esse texto, o Senhor começou a me fazer lembrar de derramamentos de poder que marcaram a minha vida. Eu faço parte da igreja desde muito cedo. Meu pai me apresentou na igreja em São Paulo, viemos para cá com 5 anos. Aqui nessa igreja eu aceitei a Jesus, eu me batizei, eu casei, eu fui ordenado ao ministério, são tantas marcas. Mas eu lembro que foi na adolescência que um derramamento de poder mudou a minha vida. Foi uma reunião de oração onde o Espírito Santo me visitou. Eu acho interessante porque eu era muito tímido, eu não falava em público, e depois daquela reunião, algo começou a acontecer e eu comecei a falar. Mas eu lembro de uma outra sensação ao ministrar a palavra, por vezes, não sempre. Quando eu ia pregar, eu sentia o ar mais denso, eu não sei explicar exatamente, mas a presença de Deus revelada, como se fosse um peso, dava para sentir algo no ar. E quando eu sentia isso, as pessoas se convertiam. E até hoje é assim. Às vezes eu estou pregando e eu começo o apelo e eu sinto o ar mais pesado. Parece que dá para pegar. E eu sei que Deus está operando com poder. Poder maior. Existe. Eu lembro também de reuniões que eu participei, nessa busca por Deus. Depois que eu tive o meu primeiro encontro, eu comecei a ir em congressos, buscar avivamento. E eu lembro de uma vez que um evangelista veio pregar aqui na cidade, e quando ele orou por mim, eu não sei explicar, mas eu senti um toque do poder de Deus, que era como se fosse um peso. Eu ajoelhei, porque eu sentia correntes do poder de Deus, de alguma maneira, fluindo no meu corpo. E quando eu levantei, eu lembro que um amigo olhou para mim e falou: Michel, teu rosto está todo marcado. Eu falei: como assim marcado?
E eu fui para o carro. Quando eu entrei no carro, abri ali, abaixei o espelhinho para olhar, e tinham marcas no meu rosto. Eu falei, não é possível, unção da catapora agora, como é que eu vou falar isso lá em casa? Eu falei, Deus, o que é isso? Para que isso? E eu lembro que Deus falou para mim, existem coisas do meu poder que você ainda não conhece, e eu deixei uma marca no teu rosto, para você entender isso. Hoje eu vim dizer para você, existem coisas do poder de Deus que eu e você não conhecemos. E Deus está dizendo para nós, que Ele vai revelar um poder maior para esta igreja. Quantos desejam um derramamento de poder nas suas vidas? Eu desejo, eu creio. Se estudarmos as histórias dos grandes avivalistas, eles vão falar de derramamentos de poder. Moody, ele pregava, um dia orando em Nova York, ele tem uma visita do Espírito Santo, ele falava assim, as mesmas pregações, mas algo diferente começou a acontecer. Foi assim com Moody, com Finney, com tantos homens de Deus. Eu creio que Deus vai fazer algo. Eu oro desde que eu sou adolescente por um despertamento espiritual, e eu creio, um poder maior está à nossa disposição. Quantos desejam isso, amém? Como esse poder se manifesta aqui no meio do povo? Deus liberta o povo de Israel, Jerusalém, desse cerco de forma maravilhosa. E é interessante como o poder de Deus se manifesta. Em primeiro lugar, esse poder maior de Deus se manifesta através do mover do Espírito no meio das pessoas. Quando chega o recado, uma comitiva de paz, quando acontece o cerco, uma comitiva de paz vai negociar com Senaqueribe, e vem afrontas, eles começam a falar em hebraico para as pessoas no muro ouvirem na sua própria língua as ameaças, e eles saem, trazem um recado para o rei. O rei então manda falar com o profeta Isaías, e é muito interessante como Deus começa a manifestar poder. Primeiro, Isaías é cheio do Espírito Santo, e ele profetiza, ele começa a dizer, olha, fiquem tranquilos, Deus vai levar o comandante e o rei embora, da onde vieram, amanhã, e ele começa a dizer exatamente o que ia acontecer. Depois, Deus usa também o rei Ezequias. A Bíblia vai dizer que não houve nem antes, nem depois, um rei com tamanha fé, que confiou tanto em Deus como Ezequias. E ele, tomado por fé, vai lá e fala ao povo. E essa fé contagia, e agora o Espírito trabalha no meio do povo, e a Bíblia diz que eles creem, e mesmo diante do cerco, eles descansam no Senhor. Observe como Deus trabalha no meio da igreja, é exatamente assim. O mover do Espírito, ele acontece nas pessoas. Deus começa a derramar graça, derramar dons, e à medida que esses dons são usados, o poder de Deus se manifesta entre nós. Isaías profetizou, Ezequias tinha o dom da fé, e Deus fez algo maravilhoso. Tem sido assim na história da nossa igreja. Quando eu pensava nesses 112 anos, eu lembrei de pessoas. Eu lembrei do meu pai com carinho. Eu lembro que por vezes, o pai tinha um caderno, que eu tinha medo desse caderno. Era o caderno de oração. Quando ele orava, Deus mostrava as coisas para ele, e ele escrevia nesse caderno. E por vezes quando ele falava, filho, Deus me disse que isso vai acontecer. Várias vezes eu via acontecendo. Eu lembro de uma reunião que ele falou de algo que ia acontecer no cenário político, uma declaração que ele ia fazer, e o que ele disse aconteceu. Foram várias vezes. Eu também lembro de Deus operar no nosso meio, usando o dom da tia Judite. Quem conheceu a tia Judite aqui? A tia Judite era a zeladora da igreja. Ela tinha um molho de chaves assim, e ela andava aquilo fazendo blá, blá, blá. A gente sabia que era a tia Judite. Eu tinha um pouco de medo, porque a gente jogava bola lá atrás, onde era o departamento infantil antigo, as casinhas de madeira, e quebrava os vidros, e ela falava, quando ela gritava assim, filho, a gente já saía correndo. Mas a tia Judite, ela tinha um dom. Eu nunca vi alguém ter o dom de servir como ela.
Ela tinha uma capacidade de trabalhar e era algo assim fora do normal. Ela já era uma senhora idosa. Eu lembro um dia que eu cheguei tarde aqui, já era muito tarde. Tinha tido um casamento, no outro dia ia ter um velório. Eu entrei na capela, a tia Judite sozinha estava desmontando as escadas da capela e montando aqueles, sabe, aquele suporte para fazer. Eu falei assim, meu Deus, né? Como é que consegue? Ela tinha um dom, um poder de Deus que operava nela para fazer essas coisas. Eu lembro do Sofonias. Quem conheceu o Sofonias? Filho do fundador da igreja, faleceu com 98 anos. Mas o Sofo, ele tinha uma habilidade de enxergar com os olhos bons a vida. Você andava com ele, ele começava a puxar uma música, daqui a pouco estava todo mundo cantando, e aí tinha um problema, ele tinha um olhar de fé, e o ambiente ficava leve, e por causa do Sofo eu vi reuniões complicadas se tornando reuniões abençoadas, porque ele tinha olhos bons. Sabe como Deus opera entre nós? Ele vai usar o teu dom, Ele vai te encher do Espírito. Ele vai levantar Isaías, Ezequias, ele vai levantar gente com capacitações especiais. E quando isso acontecer, um poder maior vai ser liberado sobre a igreja. Quantos creem nisso? Você tem parte nisso. Eu queria pedir, se você crê, então levante as suas mãos. Eu quero orar por você. Deus, o Senhor, quer habilitar pessoas agora, porque o Senhor tem um derramamento de poder maior para realizar no meio do seu povo. E por isso eu quero pedir, Deus, além das habilidades, além do conhecimento, que o teu Espírito seja derramado aqui, e que pessoas comecem a aconselhar de uma maneira sobrenatural, que pessoas aqui consigam, Pai, profetizar, consigam evangelizar, pregar, administrar, compor, de maneira sobrenatural agora, Pai. Quero que o Senhor veja os meus irmãos com as mãos erguidas, e que eles recebam um toque de poder, que agora eles sejam ligados, Pai, nesse modo do Espírito, e que as coisas de Deus maravilhosas aconteçam entre nós. Faz assim, Pai, em nome de Jesus, amém. Quantos creem? Deus vai te usar? Eu creio. Bate sim no irmão do lado, Deus vai te usar. Mas esse poder maior também opera entre nós, e eu fui entender o que se tratava a palavra que poder, e achei interessante, porque essa palavra no hebraico, Hagni, significa grande, maior. E na verdade, o que o rei falou foi mais ou menos assim: existe um maior entre nós. Existe um maior entre nós. E o poder de Deus tem a ver com o Senhor mostrar a sua grandeza em nosso meio. Repete comigo: existe um maior. Existe um que é grande e poderoso. E quando nós colocamos Deus no seu lugar devido, a sua grandeza se manifesta. Ezequias, quando assume o trono, ele restaura o templo, ele consagra o templo que estava cheio de ídolos pagãos, ele consagra o sacerdócio, ele destrói os outros altares. Eles ainda cultuavam a serpente de bronze que Moisés tinha levantado no deserto. Olha quantos anos de idolatria. Ele vai lá e destrói a serpente, e porque ele levanta o nome de Deus, o que acontece? Deus manifesta a sua grandeza. Quantos querem experimentar Deus revelando a sua grandeza? Se no lugar que você atua, seja no teu trabalho, seja no teu ministério, você levantar o nome de Deus e quebrar outros altares, a grandeza do Senhor vai ser revelada. O povo de Israel tinha uma declaração que eles faziam quando eles estavam fazendo as procissões no deserto, quando a nuvem andava, né? Quando a nuvem andava, eles tinham que andar. E aí eles declaravam algo, que virou um salmo, Salmo 68. Quando eles tinham que andar, o sacerdote pegava a arca e levantava a arca. E aí eles diziam:
que o Senhor se levante, que o Senhor mostre a sua grandeza. E aí o versículo é interessante, ele diz assim: levante-se Deus, sejam dispersos os seus inimigos, fujam diante deles os que o odeiam. O que eles estão dizendo é: Deus, levanta e mostra a tua grandeza para os nossos inimigos saírem correndo. É isso. Sabe o que eu creio? Deus vai se levantar na sua casa e o inimigo vai sair em retirada. Deus vai se levantar no lugar onde você trabalha, no meio que você atua. E se Ele mostrar a sua grandeza, o inimigo vai sair em retirada. O poder maior tem a ver com Deus se mostrar. Basta isso. Eu gosto da história do avivamento que aconteceu no país de Gales. Aconteceu entre aqueles que trabalhavam nas minas de carvão. Eles acordavam cedo para orar, e havia uma oração que eles faziam: que o Senhor se levante, que o Senhor manifeste a sua glória entre nós. Você pode repetir comigo? Que o Senhor se levante, que o Senhor manifeste a sua glória entre nós. Mais uma vez: que o Senhor se levante, que o Senhor manifeste a sua glória entre nós. Mais alto: que Deus se levante, que Deus manifeste a sua glória entre nós. Deus se levantou naqueles dias. 100.000 pessoas se converteram em poucos dias. As pessoas entravam no bar, e na hora que iam colocar a bebida na boca, elas eram constrangidas por Deus e iam para as igrejas. Foi algo tão tremendo que aconteceu, que até quem era dono de cavalo, aqueles homens chucros da mina de carvão, eles davam ordem para os cavalos, e os cavalos não obedeciam, porque o linguajar deles tinha mudado, e os cavalos não reconheciam os comandos. Deus é poderoso, e se Ele se levantar, um poder maior vai ser liberado entre nós. Sabe, nós celebramos esse ano o aniversário da igreja cantando, e eu creio que a adoração, a exaltação do nome de Deus revela a sua grandeza. E eu creio, em nossos cultos, quando estivermos adorando a Deus, exaltando o nome dEle, Ele vai ficar de pé entre nós. A grandeza dEle vai ser manifestada. Mas ela vai ser manifestada também na sua casa. Quando você faz o cultinho, quando você põe os louvores e canta com a família no carro, quando você tem um lugar de oração junto com os seus, Deus vai se levantar na sua casa. A grandeza dele vai ser revelada mais uma vez. Mas esse poder maior de Deus também tinha a ver com o exército celestial. Essa palavra poder aqui também significa numerosos, muitos. E ela aponta para a realidade do exército de Deus. Ele está falando do exército da Síria, que eles eram numerosos, e então ele fala: existem muitos, existem numerosos, trabalhando para nós. Eu, quando estava lendo esse texto, lembrei de Eliseu. Lembra da história? Quando o rei da Síria manda os seus exércitos capturá-lo, porque ele trazia as revelações do que acontecia na câmara do rei. O rei acha que tem um espião, e então manda os seus exércitos capturar Eliseu. Mas quando eles chegam, o seu servo vai falar com ele e diz: olha, não se preocupe, são muitos os que estão a nosso favor. E ele faz uma oração. E o que acontece? Os olhos dos servos se abrem, e ele vê o exército de anjos trabalhando. A minha oração hoje é que você enxergasse o exército de anjos. A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores a favor dos santos. E esse poder maior, ele vai ser derramado sobre nós, porque os anjos estão trabalhando em nosso favor. Agora existem anjos trabalhando nesse exato momento. Eles estão levando recados, eles estão entrando nas casas, eles estão cuidando dos seus enquanto você serve aqui. Eles estão trabalhando, um exército celestial. Foi isso que aconteceu. Enquanto o rei estimulava a fé do povo, o anjo do Senhor, um anjo diz a Bíblia, entrou no meio do arraial dos inimigos, e 185.000 soldados morreram, sem eles pegarem
em espada. Você está preocupado por quê? O anjo do Senhor acampa ao seu redor e te livra. Você está preocupado, não dorme, perdeu a paz? Se você está servindo o propósito de Deus, existe um exército invisível trabalhando. Os anjos de Deus estão trabalhando agora. Mas sabe, esse poder maior tinha a ver também com o operar invisível de Deus. Às vezes nós estamos orando e não somos capazes de ver, mas Deus está trabalhando. Enquanto o rei pega a carta de afrontas de Senaqueribe, e ele entra lá, no seu lugar de oração e começa a clamar, Deus começa a trabalhar. O rei não era capaz de enxergar, mas Deus manda o rei da Etiópia fazer guerra com a Síria. E aí o exército que está aqui, uma parte dele tem que se preocupar com outra guerra. Se não bastasse, Deus dá uma outra ordem. Alguns historiadores dizem que ratos invadem os exércitos, os arraiais do inimigo, e eles começam a destruir os armamentos, a gerarem doença. Deus começa a dar ordens, e uma operação invisível começa a acontecer. Deus age, mesmo quando não enxergamos. O rei Senaqueribe volta, e quando ele chega lá, os seus filhos conspiram contra ele e ele é morto. O rei ganha a batalha sem fazer nada. Sabe o que eu acredito? Feche os seus olhos. Deus está trabalhando agora. Deus está trabalhando agora. Você não está vendo, mas Ele está trabalhando agora. Deus estava trabalhando quando a invasão veio, quando o cerco se instalou. Depois do que aconteceu, o rei se tornou famoso na terra. Existem problemas que estão batendo à sua porta agora, e você não entende porque Deus permitiu e deixou. Mas um poder maior está atuando. Quando uma peste de cupins condenou o templo antigo da nossa igreja, Deus estava trabalhando. Quando irmãos deram oferta do mês para comprar esse terreno e conseguiram só um terço do valor, Deus estava trabalhando. Quando o irmão ímpio deu um outro terço da oferta, Deus estava trabalhando. Quando a dona do terreno se sensibilizou e deu o outro um terço, Deus estava trabalhando, e o problema dos cupins se transformou numa bênção. Talvez você esteja passando por problemas. Um poder maior Deus quer liberar entre nós. Hoje eu fui para o meu lugar de oração e disse: Deus, eu não quero trazer apenas uma mensagem, um sermão. Eu queria um recado, uma palavra do Senhor para a nossa igreja, para mim. E quando Deus me fez ler esse texto, um poder maior está com vocês. O meu coração se aquietou. Sabe o que eu queria hoje? Que esses 112 anos fossem marcados por um derramar do poder de Deus na tua vida e nesse lugar. E eu creio, Deus pode fazer isso. Eu quero pedir para a música tocar. Nós tocamos uma música aqui, que na verdade eu orava muitas vezes, né? Santa presença, o Samuelzinho que fez a música, maravilhosa presença, enche este lugar. E eu creio, nós vamos clamar, e se você crer, Deus vai revelar um poder maior para você, uma força que você não experimentou e ainda não conhece. Deus vai fazer coisas novas entre nós. Você crê nisso? Então, se esse é teu desejo, falar assim: Deus, eu preciso de um poder maior.
de uma graça para essa nova estação diferente, para esses novos enfrentamentos. Eu preciso disso. Quero pedir para você ir se levantando, saindo do seu lugar. Nem todos querem, quem não quer fica sentado, mas se você quer, para essa estação da sua vida e precisa disso, vem aqui, busque, fala: eu quero. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você e eu creio, Deus vai derramar poder nesse lugar. Maravilhosa presença enche este lugar. Santa presença, maravilhosa presença enche este lugar. Santa presença, maravilhosa presença enche este pedir que todos fiquem de pé agora. Erga suas mãos assim para o céu, como se quisesse pegar algo lá das dispensas da graça de Deus. Você está com o coração duro, orgulhoso, acha que não precisa sim.
Sem Ele você não pode fazer nada. Sem Ele, amanhã acaba. Essa igreja não vai ser conhecida porque os seus pastores são bons, são eloquentes e têm uma boa performance. Os seus músicos são habilidosos. Nós seremos conhecidos como uma igreja que segue a palavra de Deus, mas que se move no poder do Espírito Santo. As pessoas vão saber que neste lugar existe uma atmosfera da graça de Deus. Quando elas entrarem aqui, elas vão sentir a presença do Senhor. Elas serão tocadas, confrontadas, elas se arrependerão dos seus pecados, porque o poder de Deus opera nesse lugar. Curas vão acontecer, milagres vão acontecer, histórias se espalharão através das músicas pelo mundo, porque Deus, Ele está gritando, Ele está bradando, e Ele nos deu um presente hoje. Um poder maior está à nossa disposição, um poder maior. Se você deseja isso, levante as suas mãos e comece a clamar com toda a sua força. Diga: eu preciso, eu quero este poder, eu quero esta graça, eu quero o teu toque, eu quero a tua visita. Espírito de Deus, vem sobre mim, vem sobre mim. Clama agora, clama com todas as suas forças, pede e Ele vai te visitar. Faça dessa canção o seu clamor. Clame, clame, clame. Enquanto o coral canta, clame, 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 clame.